Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa invadir completamente o seu coração a partir de agora. Deus me oferece o privilégio de poder chegar até você, profetizando vida para a sua vida. Profetizar não é apenas saber o que vai acontecer amanhã. Profetizar dentro do contexto da Bíblia significa estar falando no lugar de outro. Eu estou aqui falando ao seu coração aquilo que é a vontade de Deus. Cada dia que eu chego nesse estúdio, o meu coração assim queima de alegria em saber que você está aí e daquela certeza que eu possuo que se você absorver essa semente, se entregar ao Senhor, tudo vai mudar na sua história. Sua história pode ser mudada. Deus tem uma história nova para a sua vida. E o maior inimigo que você tem não é o diabo, tampouco seus demônios. O maior inimigo que você possui é a ignorância. A Bíblia diz assim, que a falta do conhecimento nos leva à destruição. Ou seja, o que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui. Se você deseja realmente conhecer Deus, você tem que pautar a sua vida pela palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Não pense você que tem Bíblia protestante, Bíblia católica, Bíblia isso, não. A Bíblia é uma só. Você pode tomar qualquer Bíblia e você vai encontrar em Hebreus capítulo 9, o verso 27 e o verso 28. Eu vou ler para você. Qualquer Bíblia, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. E está escrito em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, uma declaração. Algo que você precisa saber, porque se você ignorar esta verdade, você vai sofrer as consequências também. Por isso, você precisa tomar posse dessa escritura. Diz assim a palavra, Hebreus 9, 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que lhe aguardam para a salvação. Note bem que aqui é tão enfático a palavra de Deus. Não pode existir uma segunda interpretação, não pode existir uma interpretação diferente do que já está aqui, porque é tão claro que está escrito aqui. E como está escrito? E assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Aos homens, a mim, a você. Há uma ordem de Deus que foi ordenada. O homem vai morrer uma só vez. Não existe uma segunda chance, não existe uma segunda oportunidade dele morrer, dele reencarnar. Pelo contrário, ele vai passar por aqui apenas uma vez só. Não tem uma segunda chance, não existe uma outra vez, não existe. Os homens muitas vezes têm recebido, por influências assim malignas, a compreensão dessa chamada reencarnação. Ou seja, que um homem morre, reencarna, morre, reencarne, e ele vai passando por reencarnações sucessivas, e em cada uma delas ele vai se aproximando mais de Deus, ele vai se purificando mais e mais, até chegar a ser totalmente igual ao Senhor. Não é bem assim. Quando você olha para o que está escrito aqui, não existe uma outra interpretação. Pelo contrário, é tão claro que está dizendo, assim aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, durante o tempo da sua vida, nossa caminhada aqui é tão rápida. Quando eu vejo que em novembro, se Deus permitir, eu estarei completando 65 anos. Eu olho assim e digo, gente, passa tão rápido, como passa rápido a vida. É como um conto ligeiro, como a própria Escritura diz. Esta rapidez, mas durante nossa caminhada aqui, basicamente nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso destino final. Aqui não existe o ponto final para a nossa existência. Aqui é como se fosse apenas uma vírgula. O que vai estar depois dessa vírgula vai depender não de Deus, vai depender de uma escolha sua. E que escolha é esta?
a escolha de onde você vai passar a eternidade. Aqui nós vivemos dentro do que é terreno. Existem limitações as mais terríveis, tempo, espaço, lugar, não é assim? Nós vivemos dentro de um quadrado, mas dentro de nós existe algo que veio de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, criados à semelhança de Deus, e por isso que dentro do coração do homem existe essa saudade de Deus, e existe essa busca. Por isso você olha para as pessoas, cada uma tem uma religião, A, B, C ou D, tantas religiões, as pessoas correm, elas querem algo, querem preencher o coração, querem ter paz, querem ter perdão, querem ficar livre do remorso, da culpa e querem, acima de tudo, terem um poder para viver uma vida bonita, vivendo uma vida vencedora, uma vida que possa sobrepujar as quedas, os pecados. Mas o que acontece? Ele não sabe como. Mas como viver assim? Como poder viver esse tipo de vida que pode fazer diferença aqui na terra? A resposta está aqui. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vem depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que lhe aguardam para a salvação. Jesus morreu uma só vez. Ele não morreu 2, nem 3, nem 4. Ele não morre cada vez que é praticado o memorial de comer o pão e beber o cálice com sangue. Não. Ali não está o corpo do Senhor. Não existe uma transubstanciação. Pelo contrário, não há. Ele diz fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Isso é em memória dele porque ele não está presente ali. Ou seja, o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. É algo memorial. Mas existe exatamente para aqueles que temem o Senhor, aqueles que escolheram viver assim, quando ele come do pão, quando ele bebe do cálice, ele proclama uma realidade. E qual é essa realidade? A realidade da morte do Senhor, mas a realidade da próxima vinda do Senhor. Por isso ele diz, fazer isto até que eu volte. Então, quando você participa desta ordenança do Senhor, que é participar da mesa dele, você proclama esta verdade. Ele morreu em meu lugar. Ele assumiu minha culpa. Ele morreu tomando todos os meus pecados. Ele morreu para me perdoar. E você se apropria, mas você proclama também a verdade. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O que você olha hoje em sua volta, qualquer telejornal que você assiste, qualquer revista que você leia no sentido de notícias, todos os sinais estão aí proclamando, Jesus está próximo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a sua grande necessidade básica, sabe qual é? Estar preparado para esse encontro. Não sabemos a hora que ele vai voltar, mas você pode saber se está preparado ou não para encontrar com ele. E a maneira de você estar preparado é exatamente tomando como seu Senhor e como seu Salvador, se entregando a Ele. Sabe, no momento quando você diz, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de Ti, eu não posso salvar-me a mim mesmo, mas salva-me. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando você crê, explode dentro de você algo novo, que é exatamente o perdão, sabe, a paz e a certeza da sua salvação. Queremos te ajudar nessa caminhada. Nosso telefone 3429-9550 está aí ao seu dispor. Ligue para nós, qualquer dia e em qualquer horário. E amanhã, se o Senhor permitir, eu quero chegar novamente aqui para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome precioso de Jesus. Amém.